E aí, pessoal, tudo bem? Continuamos os nossos estudos sobre dermatologia. Sejam todos bem-vindos ao canal. Meu nome é Guilherme, eu sou médico dermatologista e hoje o nosso assunto é micoses superficiais. Vamos falar sobre esse assunto porque ele é importante por ser muito comum. Nada de gravidade, nada de risco aqui assim, mas é muito prevalente. Vocês vão acabar atendendo um paciente com esse quadro. Beleza? Seguimos então. Então vamos lá, algumas definições. Micose, o que é a micose? É uma infecção fúngica, infecções fúngicas que afetam várias partes do corpo. E aí a gente tem graus de profundidade dessas micoses. Superficiais, cutâneas, entre superficiais e cutâneas fica ali bem parecido. Subcutâneas, um pouquinho mais de profundidade, e as sistêmicas. Lembrando que hoje o nosso foco vai ser mais no quadro superficial. Beleza, as micoses superficiais, elas afetam a camada mais externa da pele. Então, a gente está falando da pele e seus anexos. Então, assim, além de pele, a gente está falando de cabelo e unha. Não atingem órgãos internos ou sistemas corporais. Ou seja, a gente não vai ter num órgão interno, a gente não vai ter uma profundidade dessa lesão. Beleza? Quando a gente fala de pele, a gente está falando da epiderme, dessa camada mais superficial da pele. E as micoses ainda ficam mais superficial ainda ali na camada córnea. Tá? Beleza. Estão entre as infecções de pele mais comuns em todo o mundo. Estima-se que até 20% da população global possa ser afetada por algum tipo de micose em algum momento da vida. Eu até diria que mais de 20%. Todo mundo vai acabar tendo uma lesãozinha dessa de pele. Às vezes você não pode ter um sintoma tão prevalente, você pode não ter uma lesão tão prevalente, mas que você vai ter uma infecção dessa, muito comum de acontecer. Claro que vai ser mais comum em países tropicais e subtropicais por causa do clima mais quente, mais úmido, que favorece a multiplicação, que favorece o aparecimento da micose. O ambiente da pele mais quentinho, mais úmido, é o lugar mais comum, por isso que a gente tem bastante, por exemplo, as frieiras nos pés. Tá? Vamos lá, aí a gente começa a falar da classificação e etiologia, a gente começa a falar dos tipos de fungos causadores das micoses. E a gente tem como muito comum os dermatófitos. O que são os dermatófitos? O que são esses fungos? São fungos filamentosos que têm a capacidade de invadir tecidos queratinizados, como pele, unhas e cabelos. Então, a gente tem esses dermatófitos como um dos tipos, né, de fungo que acontece. Mais para frente a gente vai ver os outros. Dentro desses dermatófitos, a gente tem esses gêneros mais comuns, que é o Trichophyton, o Microsporum e o Epidermophyton. Aqui, como acadêmico de medicina, não é tão importante você saber as espécies direitinho, que nem na Tinea corporis, que a gente vai conversar agora. Na residência de dermato, a gente aprofunda um pouco mais isso. Então, a gente já começa a identificar também as espécies que causam, porque a gente vai ver que existe uma certa diferença entre essas espécies. Como que esse fungo fica, qual o aspecto desse fungo. Na residência de dermato, a gente tem essa parte de micologia, onde a gente estuda até mesmo como que esse fungo fica quando a gente faz, me fugiu a palavra agora, mas a gente coloca ele naquela plaquinha para ver ele crescer e a gente tem que identificar como que é o aspecto dele. A partir disso é que a gente consegue identificar essas espécies de fungo. Então na residência a gente aprofunda mais, mas aqui para os acadêmicos de medicina é uma coisa um pouco mais comum, a gente vai ir um pouquinho menos aprofundado. Tá? Então vamos começar pela Tinea corporis, né? Ou micose do corpo, ou como a gente fala mais comum, a tinea, né? Tinea corporis mais latim, ou tinea que a gente fala, Tinea corporis ou tinea do corpo. Tá? Os gêneros mais comuns são o Trichophyton e o Microsporum. Tá? Pode acometer tanto adultos quanto crianças, a transmissão é através do contato direto, você tem um contato direto com as pessoas e ela também pode pegar animais, né? Então, contato com animais. Tanto é que a gente tem o Microsporum canis, tá? Então, a gente tem uma espécie que se chama Microsporum canis, que a gente pode acabar pegando. Como que é a lesão característica desse tipo de infecção? Placas, aqui a gente tem placas eritematosas, né? Com bordas bem definidas e descamativas. E ela até diria mais, bordas elevadas descamativas.
como que funciona normalmente o crescimento, muitas vezes com aspecto anular, como que funciona o crescimento do fungo? Ele normalmente faz uma lesão inicial e ele tem um crescimento centrífugo. Então você vai vendo que com o tempo passando, a lesão que tinha um tamanho desse daqui, ela vai crescendo e a lesão característica do fungo é ter esse crescimento centrífugo. E normalmente o fungo ele é localizado nessa borda externa, na parte mais externa da lesão. E é ali que, se a gente for fazer algum exame, se a gente for coletar alguma coisa, que a gente deve coletar. Aqui no centro a gente não vê mais fungo, se é uma lesão mais antiga. O fungo normalmente ele é localizado nessa parte mais externa da lesão, tá bom, pessoal? Tratamento eu converso um pouquinho mais para frente. Seguimos a tinea captis, ou a micose do couro cabeludo, ou a tinea do cabelo. Então, afeta o couro cabeludo, tá? Os folículos pilosos e ocasionalmente áreas adjacentes. Então, ele pega ali o pelo e ele pode aprofundar. Aqui a gente tem, de novo, o gênero Trichophyton e o Microsporum. Com relação à geografia, o Trichophyton tonsurus ele é mais prevalente na América do Norte, enquanto o Microsporum canis, que eu tinha falado ali, mais comum na Europa. Dado para a gente saber a importância dele, não tem muito. Muito mais comum agora sim em crianças, o outro a gente falou mais em adultos, né? Pode acometer crianças e adultos. Nesse daqui o adulto não é tão comum a gente ter a tinea do couro cabeludo, a tinea do cabelo. Ambientes coletivos como escolas, creches, também por meio de animais domésticos, então pode acometer. Tá? O que a gente vê? A gente vê essas áreas de alopécia, né, de perda de cabelo no couro cabeludo. Tá? Dentro aqui nesse local, quando a gente olha mais de perto, a gente pode ver uma descamação, tá? A gente pode ver o pelo sem sair, digamos aqui assim, do couro cabeludo, e a gente pode ter pelos cortados, né? E aí tem a ver, né, com o Trichophyton tonsus, ou seja, ele tonsura o couro cabelo, ele tonsura o pelo. Nessa imagem aqui do menininho dá para ver as áreas de alopécia, quando a gente faz, nós dermatos fazemos a dermatoscopia ali também, e a gente vê isso daí, tá? Vê esses pelos cortados, vê pelos bem curtinhos aqui, característicos de micose. E aqui é interessante, eu quis trazer essa imagem, porque o fungo, e também aqui a gente já entra mais na dermatologia do dermatologista, a gente vê um pelo, tá? Então essa parte aqui mais marrom é o pelo, e a gente vê fungo na volta dele. Então isso aqui na volta é o fungo. E a gente classifica, existem alguns fungos que contaminam a parte externa do pelo, e existem fungos que pegam a parte interna do pelo. Então a gente fala isso de ectotrix e fungos que fazem a endotrix, ou seja, eles contaminam por dentro do fungo. Então a gente tem essa separação de que alguns fungos contaminam por fora e outros dentro do cabelo. Mas para vocês saberem como que ele contamina, é importante saber que existe a tinea do couro cabeludo, beleza? Seguimos, esse daqui muito comum, eu duvido que alguém não vá ver uma coisa dessas. A tinea pedis, o pé de atleta, a frieira, a tinea do pé, muito comum, muito prevalente. Gênero aqui a gente tem o Trichophyton, e aí a gente tem o Trichophyton rubrum e o Trichophyton mentagrophytes como principais causadores. Trichophyton rubrum é porque quando a gente coloca ele lá na placa para ele crescer, ele fica avermelhado. Então, por isso que a gente vê um crescimento dele, ele fica vermelho. Então, por isso do Trichophyton rubrum. Adultos, principalmente os homens, né? E aí aqui sim, ambientes úmidos, quentes, vestiários, saunas, piscinas, tá aqui, por isso que a gente pede, por isso que os clubes pedem que tenha um exame para poder entrar na piscina, é por causa disso, porque nesses ambientes de vestiário, de piscina, você pode acabar pegando a frieira. Tá? As lesões são isso, você vê essa descamação, você vê esse eritema aqui, principalmente entre os dedos, mas pode chegar na região plantar. Interessante nessa imagem aqui da região plantar, que você vê também pústula aqui, tá? Então essas pequenas, você pode ter vesículas, você pode ter pápulas, você pode ter pústulas, e isso daqui não é infecção bacteriana, né? É infecção fúngica, interessante disso, tá? Então
pode ter infecção fúngica com formação de pústula. E essa na região plantar é muito comum que a gente tenha isso, pústula nessa região. É uma infecção um pouco com mais tempo, né? Para aparecer isso não é logo de início. De início, às vezes, só uma descamaçãozinha pequena, assim, ele vai espalhando e aí pode fazer essa, digamos assim, essa lesão maior aqui. Diagnóstico diferencial que às vezes a gente tem que ter com essa lesão plantar, psoríase, tá? Então, assim, a gente trata, usa um antifúngico aqui, às vezes não melhora. Uma coisa que é possível de se pensar é uma psoríase plantar. Importante a gente ter esse diagnóstico diferencial, tá? Outra também muito comum, a tinea unguis ou onicomicose ou tinea da unha, tá? Infecção fúngica das unhas, que pode afetar uma ou várias unhas, tanto das mãos quanto dos pés. Mais comum de acontecer nos pés. Os patógenos mais comuns são os dermatófitos, como a gente está estudando, dermatófitos agora, Trichophytum rubrum, que a gente já falou, Trichophytum mentagrophytes, a gente já falou, mas aqui a gente também tem a presença de leveduras, que daqui a pouquinho a gente vai estudar as leveduras, como a cândida, né? A cândida é uma levedura, e aqui é um dos momentos que aparecem a cândida. E a gente também tem outros tipos de fungos que a gente chama de não dermatófilos, que eles não são tão comuns para esse tipo de lesão. A gente fala daí em outros tipos de infecção fúngicas, como o aspergillus, o fusarium, o acremonium, o citalídeo, o scopulariopsis. Então são lesões, são bichos que às vezes a gente encontra na tinha da unha que não são tão comuns. Mais comuns é isso, o Trichophytum rubrum, o mentagrophytes e a cândida. Quando a gente pega normalmente uma infecção fúngica que está um pouco mais enrolada, que não está resolvendo, a gente faz um micológico, uma cultura, cresce às vezes algum desses outros fungos que são um pouquinho mais complicados quando pega na unha. Muito comum, né? Uma das infecções fúngicas mais comuns, a gente vê bastante, especialmente entre adultos e idosos. Os riscos aumentam, claro, no idoso, o paciente que já tem uma certa imunodepressão, a gente vê também problemas às vezes disso, diabetes, a imunossupressão, a má circulação, e é complicado você tratar às vezes um paciente idoso que você vai usar um antifúngico oral, por exemplo, um itraconazol, que você tem você acaba agredindo o paciente quando você usa um antifúngico para unha, porque você vai usar meses. Então imagine você colocar um medicamento às vezes para um idoso que é diabético, hipertenso, já tem outros problemas, e aí você vai colocar um antifúngico que às vezes machuca estômago, dá um pouquinho de lesão hepática, então tem que tomar cuidado com isso. E aí fica difícil de tratar. Pacientes mais jovens a gente acaba fazendo o antifúngico oral, mas é uma coisa demorado mesmo. Imagine para a gente conseguir melhorar uma unha que tem isso daqui, essa espessura. Quais são as características? A leuconíquea, né, que é a unha branca, né, a paquioníquea, que é esse espessamento de unha, se você for ver, de onde vem paquioníquea, paquiderme, né? Paquiderme quem que é? O elefante tem a pele espessa, chamado de paquiderme. A gente tem a onicólise, que é essa descolamento da unha que acontece. A gente pode ter a destruição parcial da unha que tem nessa outra. Então são lesões nas unhas aqui características, né? Então isso, o comum que a gente vê quando é na unha é quando ela faz uma fissurazinha assim. O mais comum da lesão da micose é fazer isso, ela faz uma fissura. O tratamento sempre é complicado porque a unha cresce devagar. Então imagine o tempo para essa lesão ir progredindo e jogar fora. Então muitas vezes o paciente já não tem mais fungo, mas devido ao tempo que vai demorando essa unha para crescer e jogar fora, o tratamento acaba sendo bem demorado mesmo. Beleza, a gente falou dos dermatófitos, agora a gente entra nas leveduras, que são outros tipos de fungo. A gente tem aqui fungos unicelulares que podem formar pseudohifas, tá? E a gente fala da ptiríase versicolor, que é uma coisa muito comum de acontecer. Ela é causada não pela espécie, mas pelo gênero Malassezia, e aí ele tem vários tipos de Malassezia que causam esse tipo de lesão. Ela faz parte da flora cutânea normal, ou seja, a Malassezia está muito presente no couro cabeludo, e por isso que as lesões elas aparecem nessa região mais alta do tórax, porque
porque o couro cabeludo acaba fazendo um chuveiro dessas lesões. Então, elas podem se tornar patogênicas sob certas condições, ou seja, a gente dá muito alimento para a malacésia, ela acaba se multiplicando e acaba sendo patogênica. Uma pele mais oleosa, você tomou um antibiótico, matou bactéria que estava fazendo um balanço, estava fazendo um controle, diminuiu a bactéria, o fungo normal da pele, o fungo que é o habitante da pele, cresce. O fungo malacésia produz ácidos graxos que podem alterar a pigmentação da pele, resultando em manchas que podem ser hipo ou hipercrômicas. Qual que é a substância que a malacésia produz? A malacésia produz o ácido azelaico, né? E o ácido azelaico que faz aquele medicamento, o Azelan, né? Que também a gente pode usar para tratar manchas. Então, como a malacésia produz esse ácido e esse ácido tem a capacidade de alterar a cor da pele. Nessa imagem aqui, a gente está fazendo um teste que é muito comum. Quando eu vejo uma lesão do tipo essa outra aqui do lado, que é muito comum nessa parte de tórax superior, a suspeita que eu tenho é de malacésia, de pitiríase versicolor, a gente faz esse sinal, que a gente estira a pele e aí a pele descola. Então ela fica essa parte, esse aspectozinho descamado. Tá? Então a gente fala que esse é o sinal de Zilleri, né, que ele descola o Zirelli, que se fala. Então, quando a gente faz isso, é uma maneira que a gente tem de fazer o diagnóstico de malacésia. Então, malacésia é muito comum, paciente às vezes vai para a praia, quando volta da praia, tá com a pele disso, ficou na praia com a pele mais molhada, transpirou bastante, pele ficou oleosa, aumentou essa população de fungos da pele e aí começam a aparecer as lesões. Outra coisa que acontece, quando a gente faz o tratamento, eu já oriento o paciente, olha, você vai recuperar a cor provavelmente só no próximo inverno, quando você não pegar tanto sol. Porque se já pegou um pouco de sol, ela ficou com uma coloração diferente, então até uniformizar pode ser que aconteça só no outro inverno, quando você não pega mais sol. Tá? Outro fungo, a candidíase, a cândida, né? Candidíase cutânea, comum em todos os grupos etários, ela faz parte da flora normal da pele e ela pode atingir outros lugares, né? Boca, trato gastrointestinal, oral e vulvaginal. Tanto que a gente tem o sapinho que pode, digamos, nessa paciente idosa, pegar toda a volta da boca. O que seria comum de acontecer aqui? Um paciente que está imunodeprimido, paciente mais idoso que está tomando antibiótico, paciente mais idoso que está tomando alguma medicação imunossupressora e aí começa a fazer essas lesõezinhas na volta da boca. A gente aí faz exame e fica com o diagnóstico de cândida. Diagnóstico diferencial que a gente tem que pensar aqui nessas lesões na volta da boca, uma dermatite perioral, né? Uma dermatite de contato por alguma outra substância, mas nesse caso aqui a candidíase cutânea, tá bom, pessoal? Beleza, com relação a sintomas comuns, sintomas variáveis, o que a gente vê normalmente nas micoses superficiais? Coceira, prurido, super comum. A pele fica um pouco mais avermelhada, fica eritematosa. As lesões costumam descamar. Nas lesões do corpo, a gente tem esse aspecto anular, com uma borda mais elevada, muito comum a lesão. Aquele crescimento centrífugo, né? Que a lesão é de um tamanho e ela vai aumentando. Comum de acontecer, muito característico. As lesões nas unhas, a gente tem o espessamento, a paquioníquia, a descoloração, pode ficar mais branquinha, leuconíquia, e a fragilidade, ela pode fraturar com mais facilidade. Coisas que podem ou não acontecer: pústulas, vesículas, lembra daquela lesão plantar, fissuras, às vezes esse machucado é tão grande que a pele chega a fissurar, comum de acontecer também ali entre os dedos do pé. A hiperpigmentação, no caso da malacésia. Na lesão no pelo, você pode ter a alopécia por um corte do pelo que pode ser um pouquinho mais alto, digamos assim, o cabelo está dessa altura, mas por causa do fungo ele corta na metade do caminho. Alterações de textura da pele e o chulé, né? É muito comum de ter o odor fétido num paciente que tenha micose nos pés, né? Bem característico. O paciente chega para falar, a hora que tira a meia, você já sabe que ele está com uma micose no pé, porque o cheiro é bucha, né? Seguimos.
Com relação a diagnóstico, muito dessas lesões a gente acaba fazendo um diagnóstico clínico, né? A gente vê as lesões no pé, de novo, assim, usando esse exemplo, e a gente já fecha o diagnóstico como uma micose ali nos pés, como uma frieira, como a tinha dos pés, ou as lesões nas unhas, né? Lesões no corpo, nesses lugares. A gente fecha nisso e acaba fazendo o tratamento já direto, não necessariamente pedindo algum exame para isso. Um exame que é fácil de fazer, mas a gente acaba não fazendo, digamos assim, por não ter tempo para isso, é o exame direto. Tá? Então a gente pega, faz uma raspagem da lesão, faz uma raspagem da unha, faz uma raspagem de onde tem a lesão e coloca algumas gotinhas do hidróxido de potássio para dissolver as outras estruturas, ou seja, tem um pouquinho de pele ali, tem alguma outra célula da pele, com o hidróxido de potássio ele derrete isso e fica mais fácil de ver a estrutura fúngica. Então a gente faz isso, pinga o hidróxido de potássio e leva para o microscópio para a gente ver. Então isso é o exame direto, ou micológico direto, que é pegar a lesão, colocar o hidróxido de potássio para dissolver as outras células que podem estar junto e a gente tenta identificar as hifas, tenta identificar as leveduras, as estruturas fúngicas ali. Quando a gente pede normalmente um exame no laboratório, a gente pede o micológico direto, ou seja, faça a raspagem e olhe na hora, e a gente pede a cultura também, para ver o que cresce ali. Né? Então aqui na placa de Petri, agora não veio, a cultura é isso daqui, um pedaço, um pouquinho da raspagem que foi feito o micológico direto, foi lá no microscópio, e outra parte ela é colocada numa cultura para ver que tipo de fungo que cresce ali. E pode ser aqui como nessa cresceu um tipo de lesão e aqui mais de um. Você vê que tem fungos com umas cores e tem outros, ou seja, cresceu mais de um tipo de bicho nessa lesão. Então, quando a gente faz a cultura, ela ajuda bastante para identificar um tipo específico. Com ele, a gente às vezes consegue diagnosticar a espécie. É um exame que precisa ter alguém mais especializado, principalmente para identificar. Eu falo que o micologista é um cara que é muito bom, um cara do laboratório que tem especialidade em micologia, para identificar esse tipo de fungo. E aí nos ajuda muito. Olha, ele nos deu um diagnóstico bem característico de tal tipo de fungo. Tá? Biópsia de pele para as lesões superficiais é uma coisa bem mais rara da gente precisar usar. Testes imunológicos também, isso a gente falando de uma micose superficial. Para as profundas aí é outra coisa, mas aqui principalmente micológico direto e cultura, tá bom, pessoal? Com relação ao tratamento, você viu que eu falei das lesões e não falei no tratamento porque a gente agora acaba falando, tá? A gente tem para as micoses superficiais, principalmente essa abordagem tópica, né? A gente sempre vai tentar alguma coisa tópica porque são lesões mais superficiais. Dentro dos produtos, digamos assim, vou usar um termo genérico, creme, né? Creme, pomada, a gente tem os azóis. Dentro dele a gente tem o fentisol, o clotrimazol, o miconazol, o cetoconazol. Então essas substâncias, esses antifúngicos, eles inibem a síntese do ergosterol, que é um componente da membrana celular fúngica, que está aqui nessa parte. Então a gente vê muitos medicamentos que atacam ou que atuam nessa estrutura aqui que faz parte da membrana celular do fungo. Você vê que outros medicamentos a gente vai ver ali no oral também tem esse efeito. Então, os azóis. A gente tem as alilaminas, que tem a terbinafina e a naftifina. Esse aqui não tão comum, mas a terbinafina sim, um medicamento tópico, Funtil, acho que é a terbinafina. Eles também interferem na síntese do ergosterol, mas são geralmente mais eficazes contra os dermatófitos. Então, quando a gente está pensando em dermatófito, uma opção boa é a terbinafina. Existem outras substâncias, como o ciclopirox. Em shampoos, a gente vê muito ciclopirox, esmalte com ciclopirox, e o sulfeto de seleiro, que às vezes tem alguns shampoos para caspa que tem a ver com o aumento da população fúngica no couro cabeludo. Apresentações creme, gel, pomada, spray, gel, shampoo, para cada um desses lugares. Como que a gente acaba usando?
Para lesões de pele, digamos assim, mais simples, a gente vai usar um creme umas 2 vezes ao dia, normalmente de 1 a 2 semanas. Pequenas lesões, poucas lesões, 1 semana normalmente você tem resultado. E aí você tem que ter uma sensibilidade de um pouquinho mais, 2 semanas ou um pouquinho menos. Não, vai usar uns 30 dias, muito mais difícil de acontecer, tá? Então, assim, normalmente os cremes a gente vai usar desse jeito. Quando a gente está falando de couro cabeludo, a gente vai falar mais ali no oral, porque no couro cabeludo, como a gente tem o folículo lá na profundidade da pele, uma coisa tão superficial pode não ter tão efeito. Shampoo com cetoconazol, vocês podem pensar lá, para a tínia do couro cabeludo, ele não é tão porque às vezes o fungo está mais lá embaixo. Quando que eu uso, por exemplo, um shampoo aqui em cima, um shampoo de cetoconazol? Para caspa, né? Para dermatite seborreica. Na dermatite seborreica, a gente tem uma pele que é mais sensível e essa pele é sensível à população aumentada de fungos. Então, quando a gente usa um antifúngico desses para o couro cabeludo, a gente quer diminuir essa população de fungos que a gente tem no couro cabeludo, no pelo. Tá? Não é eliminar completamente, porque esses fungos são habitantes natural da pele, então a gente não consegue eliminar ele completamente. Você pode fazer um antifúngico injetável, que você não vai conseguir eliminar ele. Então, por exemplo, na caspa, a gente acaba usando isso. Na malacésia, na ptiríase versicolor, é mais ou menos a mesma coisa. Um tratamento que a gente pode fazer é usar um antifúngico um pouquinho mais forte, por exemplo, oral, e depois manter com o antifúngico em shampoo para ele diminuir, manter essa população de fungo um pouco mais baixa, porque eliminar completamente ele é praticamente impossível. Você pode até eliminar, 2 tempos você está colonizado de novo, porque você está colonizado, você não está infectado, ele não faz uma infecção, ele faz uma colonização da pele, tá bom, pessoal? E aí a abordagem sistêmica, a gente tem os azóis orais, a gente tem o fluconazol e o itraconazol. Então eles atuam inibindo a síntese lá do ergosterol, prejudicando assim a integridade da membrana celular fúngica. A gente tem lá as amilaminas, a terbinafina, que eu falei que tem o tópico aqui também oral, tá? Ele é um inibidor da esqualenoepoxidase, outra enzima crucial para a síntese do ergosterol, então a terbinafina muito eficaz contra os dermatófilos. A griseofulvina, o medicamento antifúngico mais antigo que tem, tá? Ele é muito bom para o tratamento da tinea captis, tá? Um medicamento que você toma e você elimina ele pelas glândulas sudoríparas, e aí ele pega muito bem para couro cabeludo. Aqui no Brasil a gente não tem a apresentação, a gente acaba mandando manipular, mas como para as crianças aí a gente tem que ver de acordo com o peso como a gente vai usar, mas a griseofulvina muito eficaz para o tratamento da tínia para tinea captis. Tá? Quando a gente usa esses tratamentos com antifúngico para lesões um pouquinho pior, a gente acaba usando um período mais curto. Mas quando a gente faz tratamento para unha, por exemplo, que a gente vai usar um itraconazol por meses, sempre é importante cuidar a função hepática. Esses medicamentos têm um metabolismo hepático e eles acabam machucando um pouquinho. Por isso que a gente fica com bastante receio de usar esses medicamentos em pacientes mais velhos. Então você vai tratar uma unha de um paciente idoso, paciente hipertenso, diabética, já foi revascularizado, você usar um itraconazol para melhorar, uma coisa que você vai usar meses é bem complicado. E eles têm interações medicamentosas importantes. Então, às vezes, você acaba optando por um esmalte com antifúngico que não vai melhorar completamente, mas é o que você consegue fazer nesse momento. Tá? Então você acaba preferindo uma coisa mais paliativa para o que um tratamento. Pacientes ali nos seus 25, 30 anos com fungo na unha, com uma onychomicose, beleza, você acaba usando. Já tive pacientes com mais de 1 ano tratando a micose na unha para eu conseguir entregar resultado. Porque a gente tem que eliminar o fungo e essa unha tem que crescer e eliminar completamente esse fungo. Então é complicado mesmo. Tá? Aí a gente tem isso que eu falei, os efeitos colaterais.
principalmente isso, interações medicamentosas, anticoagulantes, antidiabéticos. Já tive pacientes que eu fui tratar uma pitiríase versicolor muito recorrente, que eu comecei a usar o itraconazol para ela e eu falei que a gente ia um bom tempo e ela acabou não conseguindo usar. A gente tinha que fazer pulsoterapias os primeiros dias do mês fazendo itraconazol e mesmo assim foi bem difícil. Então são remédios que acabam irritando bastante o estômago, dá náusea, dá vômito, dá um desconforto abdominal, uma gastrite medicamentosa bem importante, comum de acontecer, tá bom? Então é importante isso, não por gravidade, mas por serem lesões que são muito comuns da gente ver, tá? O mais comum da gente tratar, usar um antifúngico tópico umas 2 vezes ao dia, entre 1 e 2 semanas. Lembrando que para couro cabeludo a gente acaba usando a griselfulvina, é o principal. Pouco efeito você usar um shampoo com antifúngico para melhorar isso daí. Lembrando que para unhas é um tratamento bem complicado e é bem demorado. Pacientes mais novos acabam conseguindo usar o itraconazol. Pacientes com mais idade a gente acaba indo para esmalte com antifúngico e um tempo prolongado do tratamento, mais, digamos assim, para aliviar do que para curar, porque para penetrar na unha é bem difícil mesmo, tá bom, pessoal? Vamos lá. Então vamos para as nossas questões, tá, pessoal? Eu elaborei umas questões aqui para a gente reforçar o assunto. Qual dos seguintes fungos é comumente responsável pela infecção conhecida como Tinea unguis e também pode existir como parte da flora normal da pele, boca, intestino e genitais? O Trichophyton rubro, dermatófito, a Cândida albicans, a Malassezia furfur, o Aspergillus fumigatus ou o Cryptococcus neoformans, né? Mais complicadinha essa questão. Qual dos seguintes fatores é mais comumente associado à transição da cândida de um comensal inofensivo na flora normal para um agente patogênico em infecções cutâneas? O que acontece para que um fungo que está trabalhando, está ali só como um habitante, ele se transforme num patogênico, ele acabe te atacando? Aumento da biodiversidade da flora microbiana, redução da acidez estomacal, imunossupressão ou desregulação do sistema imunológico, exposição a baixas temperaturas, aumento da ingestão de carboidratos. Mais dificilzinho também. Em crianças, a Tinea captis é comumente causada por qual tipo de fungo? Malassezia furfur, Candida albicans, Trichophyton tonsurans, Aspergillus fumigatus ou Cryptococcus neoformans? Qual é o método diagnóstico mais comumente usado para identificação rápida e direta de fungos em amostras clínicas em casos suspeitos de micoses superficiais? Biópsia e coloração de Gram, exame direto com hidróxido de potássio, KOH, hemocultura, reação em cadeia de polimerase, um PCR, ou o método ELISA. Em que situação o tratamento sistêmico é geralmente preferido ao tratamento tópico no manejo da Tinea pedis, tá? Tinea dos pés? Quando o paciente é criança, em caso de infecção localizada entre os dedos, em caso de infecção extensa e crônica, quando há apenas descamação sem eritema, em todos os casos de Tinea. Essa é mais tranquilinha, tá bom, pessoal? Beleza, pessoal? Então, assim, aqui estão as questões, aqui está a aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer depois um videozinho falando das questões com as respostas. Volto a lhe dizer, assunto bem comum, assunto importante do dia a dia, talvez não tão importante numa prova, mas é um assunto muito comum. Vocês vão acabar atendendo, vocês vão acabar vendo isso muito, acontece bastante, até mesmo com vocês. Eu pego micose no meu dedo, no meu pé todo ano, super comum de acontecer, eu aprendo a lidar com isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. De novo, peço que vocês se inscrevam no canal, peço que vocês deixem o like e continuamos o nosso estudo, tá bom? Tchau, tchau para vocês, grande abraço.